Boa noite, boa noite. Boa noite. Nós estamos aqui hoje para mais um estudo, continuar nosso estudo aí do Evangelho de Mateus. Se você não assistiu os outros vídeos aí passados, né? Então tem vários estudos aí do Evangelho de Mateus. Já deixa o seu like, curta o vídeo, inscreva no canal aí para acompanhar. Toda semana a gente lança um estudo e nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 22 e tem uma parábola muito interessante. Agora para o capítulo 22, 23, Jesus ensinava muito em parábolas, né? E hoje nós vamos ver a parábola das bodas. Um rei que decide fazer uma festa, convidar os principais dos convidados. Mas esses convidados não quiseram participar da festa. Aí o rei vai e fala assim: vai, envia servos, envia mensageiros para trazer outros convidados. Vamos ler essa parábola, estudar essa parábola aos poucos, que é uma parábola muito importante que Jesus ensina, né? E ela traz significados muito profundos que a gente precisa entender. Não só essa parábola, mas também como no capítulo 23, na próxima aula nós vamos ver uma outra parábola, no capítulo 25 outra parábola, principalmente voltada a casamentos. Jesus usava, já viu a parábola das 10 virgens? Uhum. Daqui a pouco nós vamos estudar a parábola das 10 virgens, onde tem um casamento também, né? Os profetas ensinaram também sobre um casamento. Então nós vamos ver esses assuntos aí dessa parábola das bodas hoje, capítulo 22. Então olha só, quem quer ler pra gente aí o 22, do 1 ao 14? Tá aqui. Onde é essa página? Então, Isso, do 1, a parábola das bodas, né? Mateus 22, 1 a 14. Pode ler. Isso então mesmo. Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizeis aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então, diz aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus quanto bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Só até aí. A parábola das bodas. Olha que coisa enigmática, né? Jesus está ensinando uma mensagem profunda, mas não claramente. Isso é a parábola. Ele ensina, é como se fosse uma mensagem subliminar por trás dessa história. O que ele está querendo dizer com isso? Alguém sabe? Que história é essa? O rei manda convidar os convidados. Olha lá. O rei manda convidar convidados. Só que os convidados fizeram pouco caso. E aí ele vai e manda pessoas para ir lá avisar, tal. Aí eles matam os convidados. Olha que história, né? Então vamos ver isso aí, versículo por versículo, e vamos ver o que significa essa parábola. Porque é uma parábola muito séria, porque ele está comparando com o reino dos céus. Olha isso. Olha o versículo 2. O reino dos céus é semelhante. Aí ele começa, a um certo rei. Então é uma história
muito importante, ela é comparada ao reino dos céus. Será que Jesus está querendo dar um recado aqui, nessas entrelinhas? Sim, né? Vamos ver o que é. Olha só. Então, Jesus, Yeshua, descreve o reino dos céus como um banquete de casamento, preparado pelo rei. Quem é o rei? Yud Rei Vav Rei, o Eterno. Para o seu filho, Yeshua. Ó, então vamos lá. É um banquete de casamento aonde o pai do noivo está preparando a festa. Olha lá, ó, onde Deus para seu filho Yeshua. Então, os convidados originais, quem eram os convidados originais? Israel, especialmente a liderança. Mas eles recusam o convite. Olha aí, ó. Nós já estamos começando a desvendar a parábola. Mas nós vamos aprofundar um pouco mais. Olha só. Então, o povo, o sinédrio, o povo, principalmente a liderança, recusou o convite. Aí o que o rei fez? O convite é estendido aos de fora, aos gentios. Mas todos precisam estar o quê? Adequadamente vestidos. Né? Faltou uma palavra ali, ó. Porque tem um cidadão aqui, ó, no decorrer da parábola, que ele não estava vestido adequadamente. Você viu aí? Que ele não estava vestido adequadamente. E aí ele falou assim, amarra ele e joga ele para fora. Você viu aí escrito? Porque ele não estava... Ele foi e não estava vestido de... Qual versículo? O 12. Versículo 12? 13. Olha aí, ó. Olha lá, ó. O rei entrando para ver, viu um homem, no 11, ó. Viu um homem que não estava trajado com veste de núpcias. Ele não estava vestido direito. Aí sabe o que aconteceu com ele? Foi jogado para fora. A roupa do casamento, o que essa roupa significa? Vamos ver isso aí. Tá, então olha só, o banquete é a melhor parte, é a parte que você senta para comer, para desfrutar da festa. Né? Então o banquete é a consumação final da união entre Deus e o seu povo, conforme prometido nos profetas. Então tá vendo que a parábola, ela tá falando assim, ó, o rei fez uma festa, convidou os convidados principais, mas esses principais não quiseram. E aí ele falou assim, então vai e convida outros. Aí agora o gentio também tem a oportunidade de participar desse banquete. É isso que é a mensagem da parábola. Então olha só, nos versos 1 e 2, o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então eu já expliquei, ó, o rei Hashem, o próprio Deus, filho, o Yeshua, as bodas, a união entre o Messias e o seu povo, ó, Israel e todas as nações agora, junto com Israel. Não é só os convidados originais. Ele mandou trazer outros convidados, né, que são simbolizados pelos gentios. Ah, mas isso está profetizado nas Escrituras? Ou é só coisa do Novo Testamento? Isaías 62:5, Oséias 2:19 e 20. Tá? Fala dessa, inclusive lá em Isaías, ele trata também como se fosse um casamento. Onde ele traz essa figura de noivo, noiva, festa, banquete, é um casamento mesmo. Tá? Por isso que Jesus ele vai explicar outras parábolas tratando esse tema como se fosse um casamento. Tá? Por quê? Porque quando Jesus voltar, a igreja vai se encontrar com ele nos ares ali, ó, é como simbolizando um casamento judaico. Os dois se encontram, né? E depois desce, vai ter o banquete, tal. Então é... Por isso que chama Jesus, né? É um noivo. O noivo. A volta do noivo. Já ouviu falar que comparando Jesus com o noivo? Nossa, o noivo vem nós aí. Esperamos né? a volta do noivo, porque a igreja, né? Vamos falar Israel, e agora, como ele falou, que com as outras nações que Deus trouxe, porque muitos que foram os originais não quiseram, então Deus abriu isso para que aqueles que querem verdadeiramente. Exatamente. Então agora mas um detalhe, mas não que os originais foram substituídos. Não, porque muitos desses creram. Tá?
Nós vamos ver isso. Então, olha só. O banquete messiânico é uma figura do Olam Rabá, que é o mundo vindouro, descrito lá em Isaías 25, 6 a 9, é o banquete. Então, aqui nesse primeiro momento, é só para a gente entender. O rei é quem? O filho é quem? As bodas significam o quê? Tá? Versículo 1 e 2. Olha só. Os convidados rejeitam o convite, maltratam e matam os mensageiros. Que mensageiros? Quem são os mensageiros? Será que profetas, os próprios apóstolos foram mensageiros? Mas o que aconteceu com os apóstolos? Mataram. Lembra a parábola que nós vimos esses dias para trás aí? Da via? O rei mandou também mensageiros e foram mortos. Sim. Olha aqui, de novo. Maltratam os mensageiros, os convidados originais. Israel, especialmente os líderes religiosos. Tá? Quem são os servos? Né? Esses que ele mandou. Profetas, depois os apóstolos enviados por Yeshua foram mortos. Mas aqui nessa época que Jesus estava falando a parábola, eles não tinham sido mortos ainda. Então aqui é como se Jesus estivesse mostrando o que iria acontecer. Tá? Então olha só, a rejeição aponta para a dureza de coração de muitos que não aceitam o convite de Deus. Até hoje. Até hoje, Deus está convidando para as bodas que vai acontecer. Perseguição e morte dos servos, como aconteceu com os profetas Isaías, Jeremias, Zacarias, e depois com os discípulos de Yeshua, Atos, né? Conta lá a história de alguns deles aí. Então olha só o versículo 7. Pode ler o versículo 7? Buiu, pode ler. 22, 7. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou sua cidade. Olha só para você ver como que Jesus aqui ele estava profetizando. Olha o que aconteceu no versículo 7. O rei fica colorizado, né? E enviou os seus exércitos, destruiu os homicidas, incendiou a cidade. Olha isso. O judaísmo messiânico interpreta isso como uma profecia da destruição de Jerusalém no ano 70. Onde o Império Romano foi lá e tacou fogo na cidade, matou a liderança, conforme está aqui, ó. Você vê que aqui, mais para cá, ele fala que matou os servos que foram anunciar, e depois o que acontece? O rei fica enfurecido e incendia a cidade, e mata a liderança. É exatamente o que aconteceu. Mas peraí, tem uma dúvida aqui que falou assim, destruiu aqueles homicidas. Os homicidas? Quem que matou Eles mataram primeiro os servos do os rei. servos. Ah, tá. Então ele matou o que matou os servos. Exatamente. Você pegar Jacó, Tiago, o justo irmão de Jesus, ele foi morto pelo sinédrio, apedrejado, empurrado lá do pináculo do templo, lá embaixo. E na hora que ele chegou lá embaixo, viu que ele não tinha morrido, ainda apedrejou ele para morrer. Então tinha perseguição. Tinha perseguição. Da liderança do templo ali com os discípulos de Yeshua. Tinha perseguição. Só que o que aconteceu no ano 70? O rei fica bravo, vai lá e incendia. Você acha que a destruição do templo de Jerusalém não foi permissão de Deus? Você acha que os romanos iam lá colocar fogo no templo se Deus não tivesse permitido? Onde a própria presença do Eterno estava lá? Então Deus permitiu a destruição do templo. Lógico que foi com permissão de Deus. Tudo que acontece passa pelo aval de Deus. Nada acontece sem o aval de Deus. Mas para que Deus permite que isso aconteça muitas vezes? Para o nosso crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento espiritual. Mas então aqui, voltando para a parábola, é como se Jesus estivesse profetizando o que iria acontecer. Tá? Vamos ver conforme está escrito em Lucas 19. Olha lá, do 41 ao 44. Vamos ler aí? Coloquei, tem uma observação ali para a gente ler.
Lucas 19, 41 a 44. Deixa eu abrir aqui, ó. Lucas 19, 41 a 44. Pode ler? 41 a 44. Olha só. Eu vou ler aqui, ó. Presta atenção. Quando já ia chegando, vendo a cidade, quem? Jesus. Jesus o quê? Chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesse também, a menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Jesus falando com Jerusalém, com o povo daquela cidade, né? Isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te atacarão de todos os lados. Jesus falando sobre Jerusalém, né? E te derribarão a ti e aos teus filhos, que dentre ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não reconheceste o tempo da sua visitação. Sabe o que é isso? Jesus está falando isso chorando. Olha lá, ó. Chorou sobre ela, no versículo 41. Jesus está olhando para Jerusalém, chorando e vendo o que iria acontecer. Agora ele fala por que Deus permitiu a destruição do templo. Por quê? Que, ó, no 44. Pois não conhecestes o tempo da sua visitação. Quem visitou Jerusalém? O Machia. Mas Jerusalém não percebeu isso, porque estava encoberto aos teus olhos. Ele está falando aí, ó. Aí ele vai e fala assim, ó. Depois, entrando no templo, aonde que ele estava entrando? No templo de Jerusalém, ó. Começou a expulsar todos que vendiam e compravam. Aquela cena de Jesus expulsando, quebrando tudo lá, né? Dizendo-lhes, está escrito, minha casa é casa de oração, mas para vós transformaste no covil de saqueadores. A gente já estudou isso esses dias para trás, né? Todos os dias ele ensinava no templo e o principal dos sacerdotes, escribas, pais do povo procuravam matá-lo, né? Na verdade, eu li até só o 44. Então, Jesus entra de Jerusalém chorando e profetiza que a destruição de Jerusalém vai se dar por quê? Porque Jerusalém não conheceu o tempo da sua visitação, que era aquele tempo profetizado lá no livro de Daniel, aonde o Messias tinha que vir antes da destruição do templo. Mas Jerusalém não percebeu isso. E porque eles não perceberam, Deus permitiu aí a sua destruição do templo. Então, Jesus permitiu a destruição por causa da dureza do coração deles. Não perceberam, né? E aí Jesus voltando lá na parábola, Jesus explicando na parábola, ele fala que o rei se enfureceu. Quem é o rei? Deus. E incendiou a cidade e matou os homicidas, né? Isso aconteceu justamente no ano 70. Olha o versículo 8 e 10. Ó, convidai todos os que encontrardes, bons e maus. A mensagem tem que ser levada para todos. E isso hoje está acontecendo? Tá. A mensagem, hoje, ela está sendo levada para todos. Bons e maus. Os maus também têm oportunidade. Eles têm oportunidade. Mas é aí que tá. Ele vai aceitar o convite para a festa? Para a boda? Ou então acontece como aconteceu nesse outro versículo. Estava vestido de qualquer maneira. E nós vamos chegar lá. Que é o que acontece. Exatamente, nós vamos chegar lá. Então, olha só, aqui foi a abertura aos gentios. Após Israel, em parte, rejeitar, isso é muito importante, porque não foi todo Israel. A gente vê onde que Jesus ia, milhares seguiram ele. Então, é todo Israel que rejeitou? Não. Quem rejeitou foi o Sinédrio, o
Foi o povo ali, ó. Você pode contar nos dedos ali, ó. A panelinha. Inclusive, tem um vídeo de uma pessoa na internet. Eu não vou falar por causa que senão o YouTube pode dar problema aí com o vídeo. Mas vocês pesquisam aí. O local aonde que foi o julgamento de Jesus era era um local pequeno. Encontraram lá, tá lá em Jerusalém, aonde foi o julgamento. Cabia em torno de 100 pessoas. Onde Jesus andava nas ruas, eram milhares de pessoas. Tá? Então, é Israel, em parte, rejeitar, o convite se estende às nações. Isso foi profetizado em Isaías 49:6, Amós 9, 11 e 12. Então, tanto os bons quanto os maus têm oportunidade. A salvação não depende do passado da pessoa, mas da resposta ao convite. Olha isso, hein? Então, o rei agora mandou convidar os bons e os maus. Mas o mal, quando ele aceitar o convite, ele não pode ser mal mais. Aí que vai entrar a roupa. Ele vai ter que trocar a roupa dele. Eu não posso apresentar nas bodas de qualquer forma. É a boda do rei. É a boda do rei. Eu vou chegar diante do rei de qualquer forma? Não, não vai. Não vai porque a parábola fala que ele entrou na boda, mas ele não estava vestido adequadamente. Aí o que aconteceu com ele? Fora. Foi lançado aonde? Nas trevas, e lá haverá o quê? Falando aí no texto. Choro e ranger de dente. Porque se chegou... Aqui, ele entrou na boda. Ele entrou lá, só que chegou lá, o rei falou assim, o que você está fazendo aqui com essa roupa? Você explicou que o sentido da roupa... Sim, nós vamos chegar lá, só estou dando um spoiler aqui. Então, olha só, vamos lá. Ó. O versículo 11 e 13. O homem... Agora eu vou falar aqui, ó. O homem sem veste nupcial, ele foi expulso. O que significa essa veste nupcial? Ó, justiça que vem de Deus. Isaías 61, 10. Vamos ler aí, Isaías 61, 10. O que está falando aí, Isaías 61, 10? Abre aí para mim. Olha lá, ó. Não obras próprias. Entrar sem essa veste simboliza tentar participar do reino sem arrependimento e sem a devida preparação espiritual. Ficou errado ali, meu espiritual ali, né? Para esse encontro, ó. Então não basta receber e vestir uma roupa. Além de eu receber essa roupa nova, eu preciso manter limpa para se apresentar diante do Eterno. Vamos ler Isaías 61, 10? Abriu aí? Leia para mim. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Olha aí a roupa. Quem vestiu a gente com a roupa? Lê de novo aí a roupa. Só até pastar a roupa. Isaías 61, 10. Minha alma se alegrará, porque me vestiu de roupas de salvação. A roupa de salvação. Quem me vestiu de roupa de salvação? Deus. O próprio Eterno, né? Só que essa roupa, Deus coloca ela em mim limpa. No momento que eu me converto, no momento que eu faço a volta a Techuvá, eu retornei, eu recebo uma veste, tá certo? É com essa veste que você vai entrar na boda, uma roupa própria para a boda. É isso que Yeshua está falando lá na parábola. Só que aí, você precisa dessa veste. Se você não tivesse preparado, ele vai te jogar para fora. Só que tem mais um detalhe. Eu recebi minha veste, mas eu preciso manter a veste limpa. Vamos ver isso? Zacarias 3, 3 e 4. Olha aí. Esse aí é a visão do Josué, o sumo sacerdote. Não é o Josué, tá? Esse Josué aqui é um sumo sacerdote. Ele vai ter uma visão com essa roupa. Zacarias. Só que o que aconteceu com esse Josué, sumo sacerdote? Ele estava com a roupa suja.
Vamos ver? Zacarias. Zacarias 3, versículo 3 e 4. Lê para mim aí. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhes estas vestes sujas. E a Josué disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Tá vendo aí? O que o anjo fala com ele? Tira essa veste suja. O que significa essa veste suja? Olha lá, ó. Tira essa roupa. Exatamente, a roupa suja, né? O que significa isso, ó? Toda vez que eu tenho um pecado, eu estou sujando essa roupa. Então, essa roupa ela tem que estar limpa. Sabe o que é a santificação? A santificação, ela é para manter a roupa limpa. Tá? Então, não basta só eu receber a roupa. Eu preciso manter a roupa limpa, tentar não pecar. Ah, mas ninguém consegue. Mas você tem que tentar, meu filho. Você vai ficar usando esse argumento aí. Ah, ninguém consegue. Ninguém consegue, mas você tem que tentar. Porque senão você vai chegar lá com a roupa suja e vai ter que prestar conta disso aí, né? Olha lá, ó. Josué, vestido com veste suja, estava diante do anjo. Então o anjo falou aos que estavam diante dele, dizendo: Tira essas vestes sujas. E disse a Josué: ó, Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade. A iniquidade aí, ó. Iniquidade no Novo Testamento, inclusive, ó, uma observação interessante. Iniquidade. Iniquidade, tem um texto em Mateus que lá está traduzido como assim: os iníquos, afaste de mim os iníquos. Lá a palavra no grego é anomia, sem lei. Olha isso, hein? Então, esse sem lei, o que acontece? Veste suja. Aí o anjo manda, para tirar, ó, e te vestirei de vestes finas, limpas. Uma outra veste. Ele mandou tirar aquela veste ali, ó. Tá vendo? Interessante, né? Olha só como que a gente lê a parábola agora, de novo. Agora você vai entender o que Jesus está querendo dizer na parábola. Qual é o ensinamento de Jesus na parábola? E é tão sério isso, porque ele compara com o reino dos céus. Essa cerimônia do rei, chamando os convidados, mas os convidados não quiseram, foram lá chamar outros convidados, bons e maus, mas aí o que aconteceu? Esses que foram recusaram os originais, mataram os outros, dos mensageiros. Agora você vai ler a parábola, você vai entender o que Jesus estava querendo dizer na parábola. Então vamos fazer um resumo aí, ó. Receber a veste é aceitar a salvação, aceitar o convite, aceitar a justiça do Messias como um presente. Então, o mal que foi convidado, ele precisa aceitar o convite. Só que ao aceitar o convite, ele tem que entender que a justiça do Messias é um presente, ele não merece. O mal merece ele não merece. Mas mesmo ele sendo mal, a graça alcança ele. Mas essa graça, ela está disponível. Mas ele precisa o que agora? Ele precisa aceitar essa salvação e entender que isso é a justiça do Messias como um presente. Isso Paulo fala lá em Efésios 2, 8, 9. Manter a veste limpa é o quê? Viver em santidade diária. Tá certo? Afastando-se do pecado e permanecendo em comunhão. Então, a lei me serve? A lei de Deus, a Taná, a Torá, os escritos de Moisés, a lei de Deus serve? E muito. Sem ela, você perde a referência de que é pecado. Estava falando isso hoje com a Cris do supermercado. Uma moça lá acha que é homem. Ela se identifica como homem. E ela acha que não é pecado.
Mas quem determina que é pecado? Sou eu? É ela? É o que eu acho que é pecado? É o que a lei de Moisés fala que é pecado. Porque Deus deu a Moisés essa lei e falou: Moisés, não faça isso, porque isso é pecado. E Paulo fala isso. Você não vai saber o que é pecado se a lei não falasse isso. Agora, a lei serve para quem? A lei serve para o mal? Não. Não serve não, sabe para quê? Não está nem aí, não acredita nisso. Para ele não acredita. Então a lei não serve para ele, isso aqui serve para mim. Que eu estou interessado a não pecar. Então aqui é um manual. Como que eu não peco? Eu vou ler aqui. Então para mim ela é importante. Então a lei é para o justo. Ela é a cerca aqui, ó, aonde que eu tenho que ficar. Se eu passar para cá, opa, pequei, sujei minha veste. Ah, vou contar com a graça? Ah, não, eu vou pecar limitadamente, porque eu estou contando com a graça. Ah, então você vai lá e lê Hebreus 8, aonde que fala lá, eu já dei essa aula aqui, se você ficar pecar sabendo que você está pecando e está pecando porque você quer, não tem sacrifício para isso aí não. A não ser juízo. Não é eu que estou falando não, está lá em Hebreus. Mateus 22, agora uma outra parte do estudo de Mateus, tá? Que a primeira parte até o 14 está falando só da parábola. Agora do 15 ao 22 já muda de assunto. Tá? Mateus 22, nós estamos estudando Mateus 22 todo. Então a primeira parte, que é a principal delas, foi essa parábola. Agora nós vamos mudar de assunto. Bom, então ali, o que aconteceu? Os fariseus e saduceus fariseus, via que Jesus era um mestre da Torá, da lei, e eles tentavam ficar, falou, vou pegar ele agora. E várias pessoas, milhares de pessoas, onde que Jesus ia, aquela multidão atrás. E os saduceus e fariseus ficavam tentando pegar ele na lei. Falei, vamos ver se esse cara... Então, toda hora chegava uma armadilha para Jesus, né? E ele sempre saía com maestria. Vamos ver? Olha só. Então, do 15 ao 22, você pode ler, Will? Do 15 ao 22? Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram os seus discípulos com os herodianos, dizendo, Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece... Mateus 22, 15? 22, 15. A tradução está diferente. Pode continuar. Dize-nos, pois, que te parece... É lícito pagar os tributos a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes, de quem é esta efígie e esta inscrição? Diz-lhes, eles, de César. Então ele lhes disse, Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. Isso aí. Então, olha só. Você viu que aí é uma armadilha, né? Por quê? Porque já chega assim, é lícito pagar tributo a César? César era o Roma, né? É lícito eu pagar imposto? E o povo judeu odiava os impostos. Então, se ele falasse que sim, o povo ia contra ele. Falou, mas você está sendo a favor contra? Você é a favor de Roma e não é nosso? Então, se ele falasse não, os romanos poderiam incitar ele, falar assim, aquele lá está incitando ao povo a não pagar imposto. Entendeu a armadilha? Se Jesus falasse sim, Tava ruim pra ele. era ruim. Se ele falasse não, também dava ruim. Aí o que ele vai responder? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ele responde para os dois lados. Maestro. E aí, o pessoal ficou maravilhado da resposta dele. Né? Interessante, né? Como que ele saía. De jeito nenhum, você conseguia pegar ele
Olha só, vamos agora para o 23 ao 29. Eu vou ler aqui, ó. No mesmo dia, olha só, hein? Agora chegaram juntos os saduceus. Vocês lembram quem era o saduceu? Nós vamos lembrar daqui a pouco, olha só. Chegavam dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição. E o interrogaram, dizendo: mestre, Moisés disse, inclusive isso é a dúvida de muita gente, hein? Se morrer alguém, vai explicar a lei, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com sua mulher dele, e suscitará a descendência do seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou com sua mulher seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o 7º. Ou seja, a mulher casou 7 vezes. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, mas eles não acreditavam na ressurreição. Na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Olha só a pegadinha. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Mas eles perguntam aqui, na ressurreição, essas mulheres, será de quem? Tipo assim, essa mulher será de quem? Casou com 7. Todos morreram, ela também morreu. Chegando lá, vai ser de quem? Jesus vai e fala assim. Jesus, porém, respondendo, diz: errais não conhecendo as Escrituras. Você, saduceu, nem o poder de Deus. Olha o que Yeshua fala para ele. Uma observação, tá? Os saduceus, eles não criam nos profetas. Isaías, eles não criam, só criam na Torá. Só na Torá, só nos 5 primeiros livros da Bíblia, os saduceus. Aí Jesus vai falar: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo? Agora olha só que interessante. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Vamos ver isso, hein? Que isso aqui é muito interessante. E as multidões, ouvindo isso, ficavam maravilhadas da sua doutrina. Agora, por que isso maravilhou a doutrina? Por que isso foi tão assim maravilhado? Porque olha só, aqui Jesus está falando com mestres da lei, principalmente os saduceus ali, ó, eles só criam na Torá. Eles só criam na Torá. E Jesus vai e fala com eles assim: eu sou. Vocês não conhecem a parte lá na Torá, aonde está falando assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. Vamos ver isso, hein? Isso é profundo. Então, olha só. Só para recapitular: os saduceus, a elite sacerdotal ligada ao templo ali, tá? Aquele povo que cuidava do templo, o sinédrio, aceitavam apenas a Torá escrita, os 5 primeiros livros, e rejeitavam as tradições orais e escritos proféticos e posteriores. Como não viam referências claras à ressurreição na Torá, eles não viam ressurreição clara na Torá, negavam essa doutrina dos fariseus, que criam firmemente na ressurreição. Então, os fariseus criam na ressurreição, os saduceus não. Por quê? Porque na Torá não tem assim claramente falando sobre a ressurreição. Mas é aí que, por isso que eles se maravilharam, porque Jesus mostrou para eles a ressurreição na Torá. Por isso que eles ficaram maravilhados. Vamos ver, hein? Como não havia revelação, o argumento deles é uma armadilha lógica. Queria mostrar que a ideia de ressurreição geraria confusão nas leis da Torá. Olha só, os saduceus, tá igual hoje essa discussão teológica, né? Igualzinho. E aí Jesus, sendo um mestre, ele vai mostrar que tem na Torá Abraão, Isaac e Jacó vivos. Olha só que interessante isso. Êxodo 3:6
Fala assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac E de Jacó. e de Jacó. Mas como que ele fala que eu sou o Deus de Isaac e Jacó, sendo que ele já tinha morrido? Êxodo, deserto, saída do Egito, Abraão já tinha morrido, ó. Isaac já tinha morrido, ó. Então, Por que fala eu sou o Deus de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó? Captou? Usando o presente. O verbo lá é usando o presente. Ele não falou assim, eu era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, agora eu sou o Deus de Jacó. Ele fala no presente. E é isso que Jesus fala com os saduceus. Por isso que eles ficavam maravilhados da sua... Da onde que vem esse conhecimento? Ficaram maravilhados. Né? Então, o que aconteceu? Jesus calou a boca dos saduceus. Pronto, já mostrei para vocês que essas teses aí tá errada. Agora chegou outro doutor da lei. Mateus 22, agora do 35 ao 40. Agora vai ser os fariseus. Os saduceus ele já deixou para lá. Já matou o saduceu, né? No argumento. Agora vai vir o fariseu, doutor da lei. E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar. Vamos ver o que vai falar. Dizendo, mestre, qual é o grande mandamento da lei? O maior de todos os mandamentos da lei. E Jesus disse, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esse é o maior, principal. Aqui, ó, de novo, está em Marcos capítulo 12 e está também em Mateus capítulo 22. E ele fala, este é o primeiro e o grande mandamento. O Senhor teu Deus é um. O Senhor teu Deus é um. Esse é o maior. E ame esse um de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu pensamento. Isso está em Deuteronômio capítulo 6. É o maior de todos os mandamentos, conforme o próprio Jesus ensinou. E o segundo é semelhante a esse. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aonde está isso na Torá? Levítico capítulo 19. Esses dois mandamentos, versículo 40, dependem toda a lei e os profetas. Mas eu vou inverter. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Por quê? Porque o primeiro é tudo relacionado a Deus. Você e Deus, e o segundo é você e o próximo. Então, toda lei e os profetas resume no seu relacionamento com Deus e com o seu próximo. É isso que está querendo dizer. Por isso que, se você amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, você vai ter um relacionamento perfeito com Deus, vai seguir todos os seus mandamentos, porque quem ama obedece. Eu não posso querer amar e não obedecer. E aí Jesus fala, aquele que fala que me ama e não segue os meus mandamentos é mentiroso. O próprio Jesus fala isso. E o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Então, se eu me amo, eu tenho que amar o próximo. Então, é amar Deus e o próximo. Isso resume toda a lei. É isso que ele está querendo dizer. Não é que os outros... São 613 mandamentos. Não é que agora é 613, agora é só 2. Não. Isso aqui, muita gente pensa isso. É porque justamente é o que fala, daqueles todos que são listados lá em Levítico, se você amar Deus acima de tudo e amar o próximo, você deixa de fazer muita coisa. Muita gente, muito cristão pensa que agora é só 2 mandamentos, né? Os outros, do outro, porque se você Jesus ensinou só esses 2. Né? Não, Jesus está explicando que esse aqui é um resumo. É um resumo, mas é para você entender que o seu relacionamento com Deus e com o próximo. Isso é o que resume toda a lei. É isso que ele está querendo dizer. Não é que for abolido tudo. Tá? Aí agora sim chegam os fariseus de novo, interrogando Jesus. Agora versículo 41 ao 46. Vou ler. Estando reunidos os fariseus, agora interrogou Jesus, dizendo, que pensa vós do Messias?
olha só, hein? De quem ele é filho? E eles disseram, de Davi. Disse ele, como então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por cabelo dos seus pés? Aí Jesus vai falar, se Davi, pois, clama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder uma palavra. Nem desde aquele dia, ninguém mais ousou interrogá-lo. Vamos entender isso aí? Vamos entender isso aí. Olha só. Vocês já ouviram falar que Jesus é filho de Davi? Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi. Aí eles vão perguntar assim, Jesus vai falar, eles estão perguntando assim, o que vocês pensam do Messias? De quem que ele é filho? E eles disseram, de Davi. Aí Jesus vai falar assim, mas como que ele é filho de Davi, sendo que Davi chama ele de Senhor? Como que pode? Vamos ver isso? Abre Salmo 110. Jesus está citando aqui Salmo 110. Lembra que eu falei com vocês que tudo que Jesus fala, ele cita as Escrituras? Tudo que Jesus fala, ele cita as Escrituras. Tudo. Se Jesus falou alguma coisa ali, você pode saber que está nas Escrituras. Aí ele está citando Salmo 110. Pode ler aí, já no versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Agora, vai lá no 22, olha o que está escrito que Jesus fala assim, ó, no versículo 44. Leia, Buiu. 22, 44. Mateus 22, 44. Disse o Senhor, meu Senhor, assenta-me à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Tá vendo que está igualzinho o Salmo 110? Sim. Então ele está citando o Salmo 110. Aí está falando assim, Davi está chamando de assenta-te à minha direita, o meu Senhor assenta à direita de Deus. Como que ele é filho de Davi, sendo que próprio Davi está chamando ele de Senhor? É isso que ele está perguntando para os fariseus. Aí sabe o que aconteceu? Os fariseus não sabiam responder. Doutores da lei. E ficaram assim. Olha lá, ó. Ninguém podia responder uma palavra. Nem naquele dia, ninguém ousou mais interrogá-lo. Jesus faz essa pergunta para ele. Olha lá, se Davi, pois, chama-se Senhor, como é seu filho? No versículo 45. E eles não souberam responder. Por quê? Porque naquele momento ali, ainda, eles estavam, tipo assim, sem entender nada. Eles não criam que aquele que estava com eles ali era o Messias. Que, inclusive, esse Messias, de acordo com o Salmo, apesar que isso aqui Davi escrevia muito em poesias, tá? Não necessariamente literal, que esse Messias, Davi chama de meu Senhor, aqui, ó, disse o Senhor, quando está Senhor aqui com S maiúsculo, tá vendo aqui que tem um S maiúsculo, um S, aqui está tudo escrito com uma fonte diferente, ó, e aqui está Senhor com uma fonte um pouco diferente, ó, aqui está tudo em letra maiúscula, aqui está um é Yud, Rei, Vav, Rei, e o outro é meu Senhor mesmo. Então, meu Senhor falando o Senhor falando para o meu Senhor, dois senhores, assenta-te à minha direita. Quem está sentado à direita? O Messias. Ah, mas não é que tem dois tronos. Eu já vi evangelho falando que tem dois tronos no céu. Né? Você tem que ver que Davi aqui, ó, ele escrevia em forma de canções, de músicas. Esse aqui, salmos, são músicas. Poema. Tem muito poema hebraico aqui. Então o pessoal às vezes lê e acha que aquilo ali é literal. Se for, sabia que a Terra é quadrada, de acordo com a Bíblia? Lá fala os 4 cantos da Terra.
Se você for levar na literalidade, a terra é quadrada. Lá a Bíblia fala que foram para os 4 cantos da terra. Então a terra é quadrada por causa disso? Não, filho. Não é. Mas é sentido poético. Tá? Então a gente tem que ter cuidado ao ler a Bíblia, porque senão é por isso que surge muita heresia. Porque o pessoal lê e não entende o que está falando e acha que aí pronto, aí começam as interpretações malucas. Bom, mas enfim, então aí termina o capítulo 22, tá? Espero que vocês tenham gostado aí da explicação do nosso capítulo 22. E não perca que na próxima aula nós vamos estudar sobre o capítulo 23, que é um capítulo que dá sequência aí no Evangelho de Mateus, e rumo a gente finalizar aí todo o estudo do Evangelho de Mateus. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like aí, compartilhe o vídeo. E na próxima aula estamos aí juntos, se Deus quiser. Obrigado. Tchau, tchau.